Alfernas, esse é mais um vídeo de V5. Nós vamos falar aqui sobre a mecânica do sangue e da potência de sangue, tá? É bem importante essa mecânica, ela é a base de praticamente tudo do sistema, de como o vampiro se alimenta e também de como funcionam a intensidade do poder dele e toda a relação que você tem com as maldições, porque você aumentar a potência do seu sangue, você deixa o seu vampiro mais poderoso, mas você deixa ele muito mais amaldiçoado e ao mesmo tempo torna muito mais difícil para ele se alimentar. Tá certo? Então é uma faca de dois gumes, né? Você traz alguns pontos positivos, mas você traz alguns pontos negativos também. Vamos começar pela, pela alimentação, pelo sangue em si, né? Um vampiro ele pode tomar sangue de animais, tá? Pequenos, médios e grandes. Pequenos como ratos, né? Gatos e coisas do tipo. Médios como os cachorros, né? Guaxinins, coiotes, raposas, né? E grandes como cavalos, vacas, coisas do tipo, tá? E ele também pode tomar sangue daquele sangue que está de saquinho, né? Que é um sangue, seja ele recém-tirado ali de um ser humano, seja ele ali já processado em laboratório, quando retira todo o plasma, né? De plaquetas e tal, muito usado para fazer exames de sangue, aquela coisa toda. Seja ele também consegue se alimentar de sangue de mortais, né, de humanos, e ele também consegue se alimentar de sangue de vampiros, tá? Então isso é, no fundo, as formas como ele pode se alimentar, e cada uma dessas formas tem efeitos muito diferentes na alimentação do vampiro, tá certo? O que que nós temos aqui? Você começando com o sangue de animais de forma geral. O sangue de animais alimenta muito mal o vampiro. O vampiro é um predador de mortais, ele é um predador de humanos. Então, beber sangue de animais é meio que uma última alternativa, né? Apesar de que alguns vampiros de fato se especializam nisso, como é o caso do fazendeiro, o predador tipo fazendeiro, a maioria dos vampiros evita porque não faz muita diferença para eles, né? Animais pequenos como ratos, né, gatos, coisas assim, você precisa matar muitos deles e você não tem como você beber um pouquinho e parar, você realmente tem que secar o animal para ter algum tipo de nutrição e não vale muito a pena, sabe? Você precisa, por exemplo, em termos de ratos, digamos que o Nosferatu tem uma série de ratos ali, ele precisa beber cerca de 12 ratos para poder suprir uma ali o sua fome. Lembrando que o vampiro tem 0 a 5 de fome, né? E o vampiro nunca pode baixar de 1 de fome, a não ser que ele mate um ser humano, tá? Mate um ser humano ali, né? Quando ele mata um ser humano, ele baixa para 0 de fome. Mas se ele não fizer isso, ele sempre vai ter aquele 1 de fome, tá? Então o que acaba acontecendo? E mesmo que ele mate o animal não vai permitir que ele baixe para 0 de fome, tá? Porque matar um animal não é a mesma crueldade do que matar um ser humano, tá? Então você tem essa ideia, então ele não consegue, né? Você não consegue baixar de 1 ali. O que acontece é que, digamos que um vampiro esteja. E ele nunca pode passar de 5 de fome. Se ele passar de 5 de fome, ele, em tese, ele entra em torpor. Então, se você tiver, tipo, sei lá, 3 de fome, para baixar para 2, bebendo um sangue de ratos, você precisaria de 12 ratos para conseguir sair do 3 para o 2, tá? Essa é a ideia. E se você beber, por exemplo, de um cachorro, um bicho já mais médio, você precisaria beber de um desses para baixar de 3 para 2. E uma vaca, um cavalo, chegam a baixar 2 pontos, porque eles têm muito sangue. Mas você também não pode deixar pela metade, o bicho não vai sobreviver, não adianta, você tem que secar. E aí você bate de 3 para 1, tá? Essa é mais ou menos a ideia aí, tá? Só que se você tiver potência de sangue mais alta, você provavelmente já não vai conseguir se nutrir. A partir de 3 de potência de sangue, esquece essa parte de se alimentar de animais, com raríssimas exceções, tá certo? Você também pode se alimentar desses saquinhos de sangue, e eles também não nutrem o vampiro quando eles já foram processados. Aquele sangue de laboratório, o vampiro só consegue absorver aquilo se ele tiver
uma qualidade chamada esôfago de ferro, que é o Iron Gullet, né? Que aí permite que ele aproveite esse sangue e plasma. Senão ele vira só sangue para rituais ali de Tremere e de sangue fraco, né? É, quando é um sangue que acabou de retirar, menos de 15 minutos que retirou ali de um ser humano, ele faz sentido, você pode beber, né, daquele sangue e se nutrir normalmente. Mas mais de 15 minutos que saiu da fonte ali, aquilo também estraga e não faz mais sentido, o vampiro também não consegue mais absorver aquilo lá. E sangue de saquinho e sangue de animais normalmente não tem ressonância, tá? Com raras exceções, alguns animais têm, mas de forma geral, em algumas situações específicas os animais podem ter ressonância, mas sangue de saquinho nunca vai ter ressonância, tá certo? Que é o que atrapalha aí também. E a ideia é que a gente chegou a fazer até uma campanha do Sol Negro, né? Mas aí tudo bem que era V3, não era a V5, mas tinha uma situação ali onde tinha, no Elísio existia sangue sendo servido para você beber de taças e tal, né? E para substituir essa ideia que existia muito comum no V3, os vampiros eles meio que podem beber vinho tinto, né? Então de fato eles bebem vinho no Elísio hoje em dia, eles não bebem sangue, né? E exatamente por isso, é muito inviável de um vampiro absorver sangue de plasma e ele também é muito difícil, a não ser que você tenha um ser humano pendurado lá no final lá e alguém extraindo sangue e rapidamente servindo os vampiros que estão ali, dificilmente vai servir. E esse humano também vai saciar muito pouco, você precisaria ter muitos humanos para realmente saciar ali um Elísio, tá certo? Outra coisa é você beber sangue de mortais, né? Beber sangue de mortais, normalmente o ser humano ele consegue saciar 1 a 2 pontos da sua fome, sem você machucar muito o ser humano. Um pontinho é rápido, tá? E normalmente leva 3 turnos entre beber aquele um pontinho, dar aquela lambida no pescoço ali para fechar a ferida e a pessoa meio que esquecer ali que foi mordida, né? Daquela forma geral, você faz isso em 3 turnos, né? 2 pontos leva uma cena inteira, mas é algo que o ser humano provavelmente vai sobreviver sem problemas, é como se ele tivesse doado sangue, alguma coisa assim, ele está relativamente bem. Pode levar ele a uma anemia se ele constantemente fica sendo mordido aí por vampiros, mas a ideia é que ele com 2 pontinhos ele tá ok, tá? Lógico, se você continuou, se você bebe 2 pontinhos, vem um outro e bebe mais 1 ou 2 pontos dele, dá problema, né? E a ideia é que se você beber entre 3 e 4 pontos, o ser humano ele vai precisar de atendimento médico imediato, vai precisar de uma transfusão de sangue, alguma coisa assim para poder sobreviver, porque ele vai ficar com muito pouco sangue no corpo, tá? E se você tomar os 5 pontos de sangue dele, você tomou todo o sangue dele, você drenou ele e ele morreu, tá certo? E aí você consegue trazer a fome zero. Caso você tenha potência de sangue ali 0, 1, alguma coisa assim, você consegue, aquelas níveis mais baixas, você consegue trazer a sua fome para zero, tá certo? Então essa é a forma como você vai se alimentar, né? E esse é o jeitão aí do vampiro se alimentando. O que acaba acontecendo é o seguinte, tá? Quando você se alimenta... se alimentar de vampiros, né? Uma possibilidade existe de você se alimentar de vampiros, que é quando você vai morder lá um vampiro e você vai recuperar você vai baixar 1 ponto a sua fome e aquele vampiro vai aumentar 1 ponto a fome dele, né? Entretanto, o que acontece? Se esse vampiro tiver 2 níveis a mais de potência de sangue do que você para cada 2 pontos de fome do que você passa, só aumenta 1 a dele, porque a potência de sangue dele é mais forte que a sua. E vice-versa, se você tem uma potência de sangue mais fraca do que a do vampiro e ele está te mordendo, né? Ele vai precisar de 2 pontos de fome seu para associar 1 de fome dele, tá certo? Isso para cada 2 níveis de diferença de potência de sangue. E tá aí a tabelinha. A potência de sangue ela é definida pela geração e ela dá um intervalo e você pode comprar ela com XP para andar naquele intervalo, né? Você só muda de geração se você diablerizar. Mas para andar naquele intervalo você anda com XP, é bem carinho inclusive, tá? Custa 10 pontos vezes o novo nível, é bem caro. Mas aí como é que tá ali?
Por exemplo, um sangue fraco, que é da 14ª, 16ª geração, ele tem um mínimo de potência de sangue 0 e o máximo também 0, ou seja, ele não anda, ele não tem intervalo. Ele sempre vai ter potência de sangue 0, a não ser que ele diableirize um vampiro e se transforme num vampiro normal, tá certo? Já o vampiro de 12ª ou 13ª geração, ele tem 1 de potência de sangue e ele pode ir até 3 de potência de sangue com XP. Mas a partir do 3, se ele for para o 4, ele já não consegue mais, tá? Ele precisa subir a geração dele antes de subir o 3 para o 4. O 10ª para o 11ª, que são aqueles ancilas, e que no V5, no lore, são os que estão comandando a Camarilla e os anarquistas, né? Esses daí conseguem, eles têm de 1 a 4, eles podem chegar no 4 na potência de sangue, tá certo? E é normalmente esses personagens que você vai jogar no livro, tá? Vampiros de 10ª geração pra baixo, aí pra pior, né? Pra cima, né? Que é até a 16ª. Você não vai jogar com vampiros de 4ª, 9ª geração. Esses são conhecidos como anciões, eles estão lá na Guerra da Gerena, tá? No lore. Eu vou fazer vídeos de lore depois. Mas a ideia é que você não joga com esses vampiros de 4ª a 9ª. Os vampiros de 10ª a 16ª, você tem uma mecânica de construção de ficha, onde o 10º a 11ª você tem 35 pontos de XP, porque ele é um ancila. O 12º e 13ª você tem 15 de XP. E o 14º a 16ª você não tem XP, tá certo? Porque ele é um recém-criado ali. Então essa é a ideia, você tem esse intervalo aí e você vai andar. Vamos mostrar um pouquinho de como funciona isso, tá? Essa tabela aqui vai mostrar, por exemplo, o sangue fraco, deixa eu dar uma ajustada aqui no... Isso. Pronto. O sangue fraco, ele, por exemplo, a potência 0, ele não vai conseguir melhorar os atributos dele. Esse Blood Surge que está ali, que é a segunda coluna, a primeira coluna é da potência de sangue, a segunda coluna é o quanto que ele melhora o atributo dele. Ele não melhora, tá? Ele não consegue usar aquela habilidade para melhorar os atributos dele, né? Fazer um teste de fome para ver se ele melhora atributos, tá? Já a potência 1, a potência e potência 2, se ele fizer esse teste, ele vai melhorar em um dado, ou seja, seria um ponto ali o atributo dele, né? E se ele melhorar, se ele tiver potência 3 ou 4, né, que é o caso dos vampiros que você pode jogar, ele teria, ele melhoraria 2 dados. Mas você vê que a lista vai até o 10 lá de potência e eles vão subindo mais dados. Ou seja, eventualmente se aparecer um ancião na crônica e eles enfrentarem um ancião, você vai ver que ele poderia fazer esse Blood Surge aí, ele teria muito mais dados, né? Devido à potência de sangue dele, né? Outra coisa é o quanto o vampiro se cura, né? O vampiro se curando, ele acaba se curando pouco quando ele tem pouca potência de sangue, apenas 0, ele se cura 1 apenas. Mas quando ele já tem potência de sangue 2, ele já se cura 2, e com potência de sangue 4 ele se cura 3, né? Ele cura 3 pontos de dano superficiais, né? Então fica mais fácil para ele se curar aí também. A disciplina tem bônus de disciplinas que você ganha dados adicionais quando você está usando suas disciplinas, né? Nível 0 e nível 1 você não ganha nenhum dado. Nível 2, 3 e 4 você ganha dados, né? Disciplina, você fazer um teste para rerolar o teste de fome quando você usa a disciplina, né? No 0 e no 1, no 0 você não tem essa possibilidade. No 1 você pode, de nível 1. Mesma coisa no 2. Já no 3 e no 4 você pode fazer para níveis 2 ou abaixo, tá? A intensidade da sua maldição do seu clã, que eu vou falar de cada maldição de cada clã nos vídeos dos clãs, tá? É 0 no caso do sangue fraco, porque ele não tem maldição, tá? A não ser que ele pegue lá uma desvantagem. E o 1 a 4 ele vai ter lá 1, 1, 2 e 2, tá? E a penalidade para se alimentar, a partir da potência 2 ele começa a pegar pela metade, né, o dos animais, ele já se alimenta pela metade. Então se ele beber de um cavalo ou de uma vaca, ele, em vez de se alimentar com baixar 2 pontos a fome, ele vai baixar só 1. Ele vai precisar 2 cachorros e coisa assim para fazer a mesma coisa, e ele precisaria, sei lá, de 24, 25 ratos lá para poder fazer um pontinho, né? Fica praticamente inviável, né? E
E o sangue, e a mesma coisa com o sangue ensacado, tá? Ele também vai ficar pela metade. E quando você chega na potência 3, você já não funciona mais esse tipo de alimentação animal ou sangue ensacado, tá certo? E na potência 4, que é o caso ali que ainda é possível chegar com os personagens criados aqui, você também já começa a ter um a menos quando você se alimenta de mortais. Então, se você se alimentou 2 pontos no mortal, você só vai baixar um a sua fome. Então você já começa a ter dificuldade de se alimentar de mortais, tá certo? E lá na frente você vai ver que o mínimo da fome aumenta, tem uma série de problemas quando ele é realmente uma potência de sangue bem forte. Mas dado que você vai ficar provavelmente entre esse 0 e esse 4, né? A ideia de se alimentar de mortais provavelmente não vai ser um problema. E se você tiver entre o 0, o 1 e eventualmente até no 2, é possível você fazer personagens que se alimentem de animais ou então desse sangue sacado e conviverem normalmente ali. Eu provavelmente se tivesse um predador ali de fazendeiro ou de beggar, né, que é o ensacado, certamente eu não gastaria pontos para melhorar a minha potência de sangue, eu ia botar meu XP em outro lugar, porque isso iria me atrapalhar muito a minha alimentação, tá certo? Então, assim, essa é a ideia da potência de sangue, como ela funciona e como funciona a alimentação do vampiro, tá certo? É, essencialmente, está faltando muito pouco sobre mecânica para falar. Eu não expliquei ainda como funciona diablerizar. Não, vamos falar rapidinho. Tem os laços de sangue, que é quando você bebe muito sangue de um vampiro. E se você beber, chegar a beber lá 6 pontos, alguma coisa assim, você beber muito, mas tem obviamente qualidades, desvantagens que melhoram ou pioram essa situação. Você pode criar um laço de sangue com um vampiro. Um laço de sangue com um vampiro normalmente é muito ruim. Você fica meio como se fosse um namorado daquele vampiro, mas de uma forma ruim, meio que um servo barra namorado. Você fica ali apaixonadinho pelo aquele vampiro, tá? E só que é uma relação complicada, não é uma coisa assim bonitinha de amor, tá? É um negócio bem trash. Então, normalmente você quer evitar esse tipo de coisa, tá certo? Principalmente se ele não tiver com laço de sangue em você, só você tá com ele, tá certo? Que é mais ou menos a relação que você tem quando um mortal bebe o sangue do humano, ele vira um ghoul, que é aquele carniçal, o retainer aqui no livro, né? Também. Só que aí é mais sério ainda, porque ele fica totalmente um servo seu ali mesmo, tá? É bem essa ideia aí. E existe a diablerizar, que se existe a possibilidade de você drenar um ser humano e beber até matar ele, você pode também fazer isso com um vampiro. E aí, normalmente, você sobe a geração, né? Então, você melhora um pouquinho a sua geração, se esse vampiro é mais velho do que você, né? Tem a geração mais antiga do que a sua. Mas você perde humanidade e você fica marcado com a ideia de que você fez a diablerizar. E qualquer vampiro ali um pouquinho mais, né, que se toque ali, ele vai perceber que você fez isso e isso é um crime para Camarilla, tá certo? Então, assim, essa é a ideia realmente do sangue e da potência de sangue. Se alguém precisa de mais alguns detalhes, para qualquer coisa que eu expliquei aqui, que eu acho que eu expliquei praticamente toda a mecânica do V5 aí nesses vídeos, tem alguns detalhezinhos que eu não entrei, mas bota nos comentários aí que eu explico. Eu pretendo agora fazer uma série de lore, né, falando sobre sobre a Camarilla, sobre os anarquistas, sobre os clãs. E quando eu entrar nos clãs, eu vou mencionar um pouquinho as disciplinas. E talvez aí lá na frente eu entre nos poderes, as disciplinas, com mais cuidado, e faça um vídeo por disciplina, explicando o nível 1 ao nível 5 e tal, né? Mas, de forma geral, também quero fazer vídeos dos outros livros da V5, né? Tem o livro dos Hecatas, os livros do Chicago by Night, tem vários livros, né, da V5, né, que eu gostaria de falar também. Mas aí vão ser vídeos específicos ali para isso. Mas se você tiver curiosidade, quiser que eu faça fale sobre algo específico da V5 que vocês não entenderam, ou quer que fale de uma forma ali, ou que faltou falar, põe aí no comentário que eu faço também, tá certo, gente? Lembrando que eu vou ter uma campanha de Vampiro à Máscara lá no Projeto Acervo, na Twitch do Projeto Acervo, agora em setembro, 13 de setembro começa a primeira sessão. E, obviamente, todas essas mecânicas vão ser bem trabalhadas lá, tá certo, gente? Então é isso, grande abraço, tchau!